Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do nosso mini curso. Quem está chegando aqui agora, eu sou o Thiago. Esse aqui é um mini curso sobre as crises econômicas, né? O objetivo aqui vai ser propor uma linha de explicação, né, de por que as crises econômicas de fato acontecem. Essa é a nossa aula 4. Com ela eu vou começar aquilo que seria um segundo módulo, né, do nosso minicurso. As primeiras 3 aulas foram dedicadas a apresentar aquilo que eu chamei, né, de determinações fundamentais no modo de produção capitalista. Então eu falei um pouco de valor, mais valor, preço, composição orgânica, questões ali da circulação. E agora vai ser aquilo que seria um módulo intermediário, né? Ainda tem algumas questões mais fundamentais que eu vou apresentar aqui, mas já preocupado agora em delimitar o que é uma crise econômica, e para fazer isso eu vou ter que apresentar os ciclos econômicos. Mas antes de começar, muito rapidamente, eu queria agradecer bastante ao pessoal que tem dado muitas sugestões, tem recebido muitas sugestões mesmo nos últimos dias, né, nos comentários dos últimos vídeos. E assim, são sugestões que dá para ver claramente que a pessoa se dedicou ali em estudar o canal, em pensar mesmo em formas de me ajudar. Então, eu estou analisando com cuidado que as sugestões que vocês têm me dado, e agora eu queria aqui só agradecer, né, essa ajuda, tem de fato ajudado bastante a pensar algumas coisas. Então, vamos lá para a aula 4 do nosso minicurso. Eu terminei a aula 3, né, eu fiz até um movimento ali um pouco diferente, né, que eu não segui, né, eu comecei ali aquelas aulas sobre as determinações fundamentais numa sequência um pouquinho mais próxima de como que o Marx apresenta as categorias lá no Capital, né? Mas se vocês forem, quem já leu os 3 livros do Capital, né, viu que chega numa parte ali e eu paro de seguir essa ordem, né? Eu começo a misturar coisas do livro 1, do livro 2, do livro 3, porque eu tentei deixar algumas questões que vão ser mais importantes agora para essa segunda fase aqui do nosso mini curso para o final, então para ficar mais fácil ali, até quem quiser voltar, volta ali no finalzinho da aula 3 e já pega aqui a linha, né, para a gente continuar aqui. Eu terminei a aula 3 falando, né, sobre a competição entre capitais produtivos, e aí falei que essa competição impulsiona a reprodução ampliada, né? A necessidade de produzir mais, de ser mais produtivo. Falei que isso não esse impulso, né, para produzir mais não é simplesmente uma questão ali de ganância dos capitalistas, né? Ela é uma questão quase tem ali 3 elementos, né, que eu destaco aqui, né? Se você não se torna mais produtivo, você perde lucro. Você perde mercado, e o mais importante de tudo, né, de todas, né, quando a gente está falando de crise, né, as empresas menos produtivas são aquelas que mais correm risco, né, de falirem, né, de irem à falência num período de crise econômica. Então, essa necessidade de produzir mais, de ser mais produtivo, ela obedece, né, é uma resposta a essas três determinantes. Perder, né, lucro, perder fatia de mercado e a questão dos riscos ali num período de crise. Então, mas agora deixa eu mostrar aqui em números, né, o que eu estou falando, né, de reprodução ampliada, né? O que é isso, né? Como que esse negócio se manifesta na prática mesmo? Então imagina aqui esse valor investido ali da primeira coluna ali. Imagine que isso aí é o valor que está sendo investido por todas as empresas, né, numa economia num determinado momento. Então nesse primeiro momento, né, imagina início do ano, as empresas investem, né, R$ 100 e produzem um valor ali de R$ 120. Os capitalistas, né, tem ali tem ali então um lucro, né, uma margem de 20, né, de mais valor, né, de R$ 20, mas parte, né, desse mais valor ele não volta para a produção, né, porque os capitalistas precisam, né, de parte desse dinheiro para continuar sobrevivendo, e obviamente que não é uma sobrevivência, né, com níveis módicos, né, tem que fazer festas, tem que dar uma ostentada aí. Então imagina que nesse caso, né, metade, né, desse valor que foi produzido, desse mais valor que foi produzido, ele vai ser consumido improdutivamente, e os outros R$ 10 voltam aqui, e no início do período 2
O valor investido agora não é mais 100, é 110. Veja que há um crescimento então do valor investido a partir, imaginando, né, que essa mesma produtividade seja mantida, vai ser produzido um valor ali de 132, os capitalistas vão poder aumentar o seu padrão de vida, então consumir agora improdutivamente 11 ao invés de 10, e ainda assim investir, voltar mais, investir um valor maior ainda no início do período 3, ali um valor de R$ 121, vão produzir ainda mais, vão poder consumir mais improdutivamente. No período 4, investir um valor ainda maior, 133, produzir um valor ainda maior e consumir ainda mais um valor improdutivamente ainda maior. Então, eu deixo aqui uma passagem do Marx, né, que como eu comentei com vocês nos últimos vídeos, né, eu vou disponibilizar esses slides no final da próxima aula. E aí vocês podem ler com calma essas passagens aqui que eu separei. Para agora não vai fazer falta, não. Então, a gente viu aquele movimento, né, de produzir mais, de consumir mais improdutivamente, para no período seguinte investir ainda mais, para produzir mais. Então, qualquer pessoa, né, tem num nível ali, ainda que determinados níveis diferentes, né, de conhecimento da economia, consegue intuir que aquele movimento ali, uma hora vai dar ruim, né? Uma hora que aquilo lá vai gerar um problema. E por que isso acontece? Porque a capacidade de consumo das pessoas, né, daquela sociedade, não acompanha esse crescimento da produtividade, da produção, né? Essa pressão de aumentar a produtividade, como eu falei no início, ela é uma pressão constante, sempre há, mas a capacidade de consumo das pessoas não aumenta nessa mesma constantemente, né, como essa necessidade. Ou seja, cedo ou tarde as mercadorias vão começar a empacar lá nos estoques do capital comercial, que vai parar de consumir, que vai parar de comprar mercadorias do capital produtivo, então os mercadores vão começar a empacar também nos estoques do capital produtivo, que aí depois vai influenciar também o capital financeiro, como eu falei esquematicamente lá na aula 3 também. Então, como eu, no exemplo clássico, né, ali de uma crise, né, ela estoura lá primeiro com um problema de consumo do consumo final, né, que refletindo ali nos estoques do capital comercial, e depois isso vai estourar ali no capital produtivo, né? Então, nesse momento, o capital produtivo ele vai correr para reduzir o ritmo da produção de novas mercadorias, enquanto, juntamente com o capital comercial, ele vai se contentar em vender aquelas mercadorias que já foram produzidas, né, que estão lá se acumulando, se aglomerando nos estoques, por um preço abaixo, né, inferior ao dos seus valores. Então, de novo, aquela história lá, né, de preço ser diferente de valor. Nesse momento aqui, por exemplo, no momento que estoura uma crise muito grave, várias empresas vão ter que vender as mercadorias por um preço inferior ao dos seus valores, né? Então aqui mais uma passagem do Marx, né, que eu não vou depois da próxima aula vocês podem ler com calma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar dois grandes exemplos, né? Tem esse aqui, tem um próximo. Que basicamente a aula de hoje vão ser esses dois grandes exemplos aqui. E aí depois disso eu vou tirar algumas conclusões muito pontuais. E ali na próxima aula eu venho para esclarecer melhor tudo que aconteceu aqui. Então aqui não se preocupem muito em inferir questões ali já, questão da crise, questão dos ciclos econômicos. Se preocupem simplesmente em acompanhar, né, o que eu vou apresentar aqui para vocês, né, porque essa planilha aqui, essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é uma versão bem simplificada, né, da tabela que eu fiz aqui. Para eu tirar esses números, para fazer um exemplo mais coerente, eu fiz uma planilha gigantesca aqui, eu fui cortando. Então, assim, pode ser um exemplo um pouquinho complicado. Se preocupem em acompanhar só o raciocínio, e aí na próxima aula eu vou voltar o tempo inteiro e fazer referência aqui, e aí, se for necessário, depois vocês voltam e tal. Mas aqui, por hora, vale a pena só acompanhar aqui o que está acontecendo. Então imagina. Aqui eu comecei, voltando só naquela tabela anterior, né? Eu comecei ali, período 1, período 2, período 3, período 4. E o que aconteceu aqui? Sempre o período seguinte, começando com o valor investido maior, né? Aquele movimento expansivo. Imagina, então aqui eu terminei, né, no período 4.
Imagina que esse movimento continuou, até que chegou aqui no período 10. Ali no período 10 tem sido investido, né, um valor de R$ 300, tem sido produzido um valor de R$ 360, e os capitalistas aqui já estão podendo consumir improdutivamente aqui R$ 20. Só que aí chega esse momento. Mercadorias empacam nos estoques. Aqui eu estou supondo que empacaram nos estoques um valor, né, mercadorias com valor de R$ 140. E isso aqui eu estou chamando de uma crise moderada, porque vocês vão ver já aqui no exemplo seguinte que vai ser de uma crise severa. Então, empacaram nos estoques, né, R$ 140 em mercadorias. Os capitalistas, nesse caso, eles teriam uma opção de consumir improdutivamente uma quantidade menor e para diminuir menos aqui, que vocês estão vendo que no início do período 11, eu estou supondo aqui um investimento de R$ 200, né? E se vocês poderiam imaginar o seguinte, porque de onde que saiu esses R$ 200? O valor produzido aqui no período 10 foi 360. 140 ficou empacado nos estoques, R$ 20 foi consumido improdutivamente, sobraram só R$ 200, né, para começar a produção ali no período 11. Uma opção, né, se os capitalistas falam, não, a gente precisa produzir mais, era consumir uma quantidade menor, arrochar também ali o seu consumo improdutivo, né? Pegar então ali uma fatia menor, permitir distribuição de dividendos, essas coisas, e ali investir mais. Só que normalmente o que acontece é o seguinte, se empacaram, né, R$ 140 em mercadorias lá nos estoques, é porque a oferta de mercadorias está muito acima, né, da demanda. Então, é até interessante para os capitalistas produzirem menos no período seguinte, para que a oferta se tornar menor, né, essa oferta de mercadorias se tornar menor, mais próxima ali, né, da demanda real, e portanto não ter uma pressão tão grande para que aqueles preços caiam abaixo dos valores. Ou seja, é uma resposta ali do próprio capital produtivo produzir menos para que esse movimento aqui entre oferta de mercadorias e entre produção de mercadorias se reequilibre com a demanda. Nossa senhora, velho, tem um incêndio por aí, hein? Não, vamos lá. Não sei o que está acontecendo aqui. Depois, no vídeo, eu atualizo vocês aqui da situação de Juiz de Fora aqui, que o bicho está pegando. Mas vamos lá aqui então. Período 11. Os capitalistas então decidiram, né, consumir produtivamente 20, começaram, né, investindo R$ 200, produziram aqui R$ 240. Então, desde aquele exemplo anterior, eu estou supondo, né, uma produtividade constante. Obviamente, né, que se a gente fosse tentar ser o mais realista possível, teria acontecido um aumento relativo da produtividade, né, não apenas em termos absolutos. Mas enfim, né, não compliquemos o que já está difícil. E aí vai produzir 240 mercadorias, mas veja que mesmo aqui ainda no período 11, já há um primeiro ajuste, mas ainda há mercadorias empacadas nos estoques. Aqui, agora um valor inferior de 60. Ou seja, então os capitalistas ainda continuam, né, para eles não vale a pena ainda ampliar a produção. Então eles continuam consumindo improdutivamente ali R$ 20, mantém aquele mesmo nível de consumo improdutivo, né, que foi permitido quando aquela produção chegou no máximo, né, que aquela produção chegou a 360, foi o máximo da produção ali, eles atingiram esse nível, né, de consumir improdutivamente 20, mas eles decidiram manter esse consumo improdutivo justamente porque não está valendo a pena continuar investindo na produção. E, gente, só para fazer um parênteses aqui, né, é um exemplo abstrato, mas o que a gente tem visto nos últimos anos, desde a crise ali de 2007, 2008, né, é a expansão ou a manutenção ali de distribuição de dividendos em níveis altíssimos, enquanto o investimento produtivo está embaixo, né? É esse mesmo movimento, é um problema aqui de superprodução, né? E ali uma das formas que o pessoal tem de ajustar é isso, aumento de distribuição de dividendos. Não está valendo a pena ampliar a produção de mercadorias. Aqui no período 12, então,
Já há, né? Aqui já vai ser feito um investimento maior, porque R$ 80 em mercadorias, né, que estavam empacadas ali nos estoques foram desempacados, né? Então agora tem só R$ 60 empacados lá. Então o valor investido aqui inicial, no período 12 é 280, produz, né, um valor de 336. Então aqui já está bem próximo, né, daquele, voltando a atingir quase aquela alta histórica, né, de 360 ali no período 10. Mas como ainda tem mercadorias empacadas nos estoques, os capitalistas, né, teriam opção: ou amplia ainda mais o valor investido ali no início do período 13, ou amplia a distribuição de dividendos. Né? É o tempo inteiro eles tentando adivinhar como é que vai estar a demanda por mercadorias no período seguinte. Não há uma razão, não há mecanismos, né, automáticos ou mecanismos agregados, indicadores agregados que permitam antecipar, né, como vai ser demandando no período seguinte. É o tempo inteiro uma questão de tentar antecipar o que vai acontecer. Aqui o que acontece? Como eles imaginam que a demanda não vai estar completamente acompanhando, né, de novo agora a crescente da produção, eles distribuem R$ 40 em dividendos, em consumo improdutivo, e ainda assim começam o período seguinte ali com um valor investido ali de 346. E por que eu encerro o exemplo, né, esse exemplo aqui? Porque aqui, veja que a crise moderada foi superada, né? Porque no período 13, o valor investido já é superior ao período 10. Então, basicamente, aqui no período 11 e no período 12, a gente teve aquela fase, né, de recuperação da economia para chegar aqui no período 13 e ela entrar num novo ciclo expansivo. Mas, de novo, gente, isso aqui eu vou apresentar em detalhes essas fases aqui do ciclo econômico, dando o nome aos bois aqui certinho na próxima aula. Aqui é só para entender esse movimento, né, como que acontece. Porque vocês viram que ele é bem embolado, tem uma série de questões ali, de opções ali dos capitalistas, de como que eles vão responder a esse problema. No exemplo seguinte aqui, eu começo ali no período 10, é a mesma situação do exemplo aqui anterior. Só que aqui, nesse caso aqui, acontece o que eu chamei de uma crise moderada, aqui vai ser uma crise severa. Qual que é a diferença de uma para outra? Veja que o valor empatado ali nos estoques, no período 10, já é maior aqui. Então, produziu 360, só que metade disso, né, metade desse valor produzido, vai ser empatado, vai ficar empacado lá nos estoques, né? E aí, no período seguinte, portanto, a capacidade, né? Os capitalistas vão ter menor capacidade de investimento e também menor interesse de investimento. Eles vão investir ali só 160 no período 11, vão produzir, né, um valor ali de 192, e aqui vai acontecer algo que não aconteceu lá no exemplo anterior. Eles vão ter que reduzir o consumo improdutivo, porque aqui a situação se tornou tão severa que eles não têm condições de manter aquele consumo improdutivo naquele nível que eles atingiram, né, no auge do ciclo econômico anterior, né? Então, e veja que ainda no período 11, essa condição vai se agravar. Então, ali no período 10, teve um primeiro surto da crise, né? Mas ela vai se agravar ainda no período 11. O valor nos estoques, empacado nos estoques, lá vai aumentar para R$ 200. Ou seja, no período 12, o valor investido vai ser ainda menor, na produção ali, o valor produzido vai ser ainda menor, mas aqui, como aí no período 12 já começa um movimento ali de recuperação, os capitalistas conseguem, né, um fôlego um pouquinho maior ali para ampliar o consumo improdutivo. Justamente porque ainda não é interesse deles, aqui no período 13, ampliar em muito a produção de mercadorias. Ou seja, o valor investido ali no período 13 vai ser de R$ 200, ainda muito inferior àquele valor, né, investido de R$ 300 lá antes da crise. Vai ser produzido ali um valor de R$ 240. Consumo improdutivo vai poder crescer um pouquinho mais, porque veja que aqui a crise está passando. Vão poder consumir produtivo de R$ 16 porque vão ter empatado lá nos estoques apenas R$ 80. E aí, finalmente, no período 14, não vai, essa situação vai ser resolvida. Então, aqui ainda no período 14, o valor investido é inferior ao valor investido no período 10.
Mas tudo indica aqui, nesse exemplo, que como não vai ter mais valor empatado nos estoques, que no período 15, né, no período que eu não cheguei a tratar aqui, os capitalistas vão poder investir aqui ao máximo, né? Então imagina, o máximo nesse, só para vocês entenderem, né, exatamente o que está acontecendo aqui. Imagina que no período 14, então, eles investiram 294, produziram 352 reais. Não vai ter mercadorias empatadas em estoques, então eles vão ter, eles distribuíram na forma de dividendos, aí, produtivamente R$ 20, então 352 menos 20, eles vão poder investir, eles têm a opção de investir ali no período 15, R$ 332. Então, 352 menos 20, R$ 332 no início do período 15, que é superior àquele valor investido lá no período 10. Veja que aqui no período 15, esse valor investido já supera lá do período 10, ou seja, aqui começa-se um novo ciclo de expansão da economia. Mas, de novo, gente, aqui o objetivo era só vocês entenderem o que está acontecendo, essa necessidade de reduzir produção, de crise, de mercadorias empatadas nos estoques. O objetivo aqui ainda não é entender exatamente quando que a gente está no ciclo de expansão, quando a gente está na crise. É entender esse movimento aí abstrato aí de ampliar a produção, reduzir produção, aumentar consumo improdutivo mesmo, distribuição de dividendos, mesmo quando que está na crise, porque são todos esses movimentos que eu vou fazer referência nas próximas aulas. Então, aqui, né, o que é importante para a gente nesse primeiro momento aqui? O que esses dados nos mostram, então, né? Que a crise ela vem para reequilibrar essa relação entre produção e consumo, né? É o reajuste lá, quem viu o meu vídeo lá comentando o vídeo do Fernando Uric, né? Ele fala o tempo inteiro a necessidade de deixar a crise para reajustar. Reajustar é isso, reequilibrar essa relação entre a oferta, né, de mercadorias e a capacidade de consumo, né? A crise elimina os capitais menos produtivos, como eu falei lá na aula 3. E aqui eu coloquei também uma passagem do Marx, aqui curtinha, isso aqui vale até a pena ler, né? As crises são sempre apenas violentas soluções momentâneas das contradições existentes, das erupções violentas que restabelecem, né, por um momento, o equilíbrio perturbado, né? Então o que o Marx está querendo dizer aqui? Que ali, né, a crise veio, reequilibrou aquela relação entre oferta e demanda, mas é um reequilíbrio momentâneo, né? Ali, depois de 5, 6 períodos, a crise vai voltar a aparecer naquele meu exemplo. E também uma outra passagem aqui, essa aqui eu vou até me permitir ler, porque vale muito a pena, que é uma passagem do Joseph Shunara, de um texto dele de 2018, esse texto tem traduzido, eu vou deixar depois a referência dele, um texto muito bom também falando sobre essa questão da crise, da destruição de capital. Ele fala, somente nos momentos de crise é que o valor do trabalho morto, então aquelas mercadorias que já foram produzidas, esse valor, né, dessas mercadorias que já foram produzidas, ele é reduzido de um modo repentino e catastrófico no sistema como um todo. E isso ocorre por meio da falha, né, das unidades de produção, do abastecimento excessivo dos mercados, da destruição das empresas não rentáveis e da desalavancagem, né, das dívidas que pesam sobre o sistema. Ora, é por meio dessa queda que se cria uma situação em que a lucratividade se recupera. Então aqui ele está dando uma descrição um pouco mais detalhada, né, do que é esse movimento de crise, de destruição de capital, o reajuste lá do Fernando Uric. Então, aqui, esse aqui vai ser o último slide, né, para deixar um gostinho aí do que vem na próxima aula, né? Então, a introdução aos ciclos econômicos, né? O que são esses ciclos econômicos? A economia capitalista, como a gente viu lá, sem dar os nomes, ela opera por meio de uma sucessão de fases, né? E o conjunto dessas fases, né, desses momentos, desses humores diferentes, eles formam aquilo que eu vou chamar de ciclos econômicos. Como que o Marx, né, lá no livro 3, ele trata, né? O Marx vai tratar com alguns nomes diferentes essas diferentes fases do ciclo, né? Essa passagem aqui que eu peguei, ele vai falar estabilidade, crescente animação, prosperidade, superprodução, o crash, né? A crise, estagnação, nova estabilidade. E aí, enfim, aí crescente animação, prosperidade, superprodução, novo crash, enfim. Esses ciclos, né, que eles vão se repetindo.
Isso aqui é o que eu estou chamando de um ciclo econômico. Acho que agora, até quem quiser voltar ali e rever o ciclo, a partir, né, dessas ideias aqui, vocês vão ver como que essas fases vão aparecendo ali nos exemplos que eu dei aqui. Mas isso aqui eu vou tratar com mais detalhes, mostrando, né? Ah, aqui tem a fase de expansão, aqui tem a fase de contração na próxima aula. Aqui eu acho que já ficou aqueles exemplos ali, eu sei que eles são bem, quem nunca parou para pensar, né, nesses ciclos daquela forma, com aqueles números, né? Eu imagino ali que aquilo lá tenha dado uma dor de cabeça, talvez vocês queiram ver de novo aquela passagem, então eu não vou alongar mais o vídeo aqui. Gente, é isso. Aguardo vocês na próxima aula. Antes dela, provavelmente eu vou soltar aqui o vídeo da segunda parte, lá da eu comentando a fala lá do Fernando Urich. Então é isso, um abraço e até a próxima.